Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E se pergunta: o que é o Espiritismo? O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Estes três aspectos compõem a doutrina espírita, a ciência do espiritismo, que estuda a alma encarnada e desencarnada, estuda a origem das coisas e o destino das coisas, por isso é filosofia, e é a religião dos espíritos, o espiritismo. E hoje, que é dia 13 de novembro de 2021, voltamos com a nova edição, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, uma instituição espírita aqui da cidade de Limoeiro, que foi fundada em 1976, portanto, mais ou quase 40 anos de trabalhos prestados à obra do Espiritismo e de trabalho prestado à comunidade, à sociedade da nossa cidade. E de maneira que, quando se fala em Espiritismo, e se fala nos espíritos, porque o objeto de estudo da ciência espírita, da religião espírita, é o espírito, é a alma. O espírito, quando está reencarnado, que somos nós, Allan Kardec chama de almas, mas depois da morte seremos espíritos que não passam das almas dos homens que viveram aqui na Terra. E quando se fala em espíritos, como se distinguir os bons espíritos dos maus espíritos nas comunicações mediúnicas, nas sessões do espiritismo? Como saber se um espírito é bom e se o espírito é mau? Como é que se pode saber? Uma vez que há muitas comunicações mediúnicas assinadas por Jesus e assinada por Maria, a mãe de Jesus, ou então por outro santo muito conhecido das igrejas, quando na realidade não passam de comunicações, diríamos comunicações falsas, mas alguns médiuns recebem. E não é obrigado a ser um médium inferior, mas pode qualquer médium ser enganado pelos espíritos, porque os espíritos são invisíveis. Aí daí Allan Kardec fazer um estudo especial aqui no livro dos médiuns, a partir do capítulo 24, em que ele, a partir do número 262, ele declara: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo não acontece com a distinção entre os bons e os maus espíritos. Suas individualidades podem nos ser indiferentes. A individualidade do espírito depois da morte podem nos ser indiferentes, porque só ele pode, as suas qualidades morais que compõem o seu caráter, nunca, como Kardec diz, as personalidades, as individualidades dos espíritos podem nos ser indiferentes. Não nos importa se é Pedro, Manuel, Paulo ou João, mas as qualidades morais daquele espírito nunca devem ser subestimadas.
pelos evocadores e por aqueles médiuns e pelas criaturas em geral que trata de comunicações mediúnicas. Ora, em todas as comunicações instrutivas, é, portanto, sobre este ponto que se deve concentrar toda a atenção. Os estudiosos do Espiritismo, especialmente os que dirigem, administram reuniões mediúnicas, porque só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos conceder ao espírito que se manifesta em uma sessão, qualquer que seja o nome sob o qual o espírito decline. Ora, o espírito que se manifesta é bom ou é mau? Ou é bom ou é mau? A que grau de escala espírita este espírito pertence? A que grau? É o que o investigador do espiritismo, das sessões mediúnicas, vão procurar a saber. Aí está a questão principal. Aí Kardec nos remete ao Livro dos Espíritos, a escala espírita, a partir da questão número 100, para os estudiosos do Espiritismo. E continua Kardec em seu estudo, em seu raciocínio. Ele diz: julgam-se os espíritos, já dissemos várias vezes, julgam-se os espíritos como se julgam os homens, pela linguagem deles. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas. Pelo estilo, reconhece pelo estilo, pelos pensamentos também, por uma porção de indícios ou sinais. Vai saber, enfim, este homem vai julgar as pessoas que são instruídas ou ignorantes. Aqueles que lhe mandaram as cartas são polidas ou mal educadas, se são levianas, superficiais, ou se são sérias ou profundas, se são frívolas, se são orgulhosas, se são sentimentais, etc. E continua Kardec, que é o cientista do Espiritismo, que teve muito contato na Sociedade Espírita de Paris com os espíritos desencarnados, através de comunicações mediúnicas dadas por diversos médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Aí ele diz: o mesmo acontece com os espíritos, deves considerá-los como correspondentes, enviando cartas, que são as mensagens transmitidas através dos médiuns. É isso que Kardec quer dizer, que nunca vimos, os espíritos nós não vemos, mas há médiuns que veem, e Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, tinha bons médiuns videntes e auditivos para confirmar a presença daqueles espíritos. Aí diz que nunca vimos, e se perguntar o que pensaríamos saber da sabedoria e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse coisas semelhantes. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos é sempre proporcional ao grau de elevação deles. Conheces os espíritos, se são elevados, se são espíritos inferiores, pela linguagem que eles usam. Se a linguagem é vulgar, é grosseira, é de um espírito grosseiro, frívolo, vulgar, mas se a linguagem é digna, é elevada, e o conteúdo da correspondência, quer dizer, da comunicação, é também elevada, não pode ser de um espírito inferior, só pode ser de um espírito bom, de um espírito elevado, conforme Kardec. E ele diz mais: os espíritos realmente superiores não apenas só dizem boas coisas, construtivas, educativas, elevadas, mas as dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta qualquer vulgaridade na linguagem.
exclui qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se elas forem manchadas as comunicações, a linguagem, por uma única expressão que denote vulgaridade e baixeza, isto é, um sinal incontestável de inferioridade do espírito que se comunica. Por isso é que Kardec estabelece como regra absoluta conhecer os espíritos pela linguagem deles. Conforme dissemos, conforme ele diz, os espíritos elevados têm uma linguagem digna, elevada, não tem baixeza, não tem vulgaridade nem trivialidade. São espíritos sérios que estão dando a comunicação. E Kardec continua: a linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz o conteúdo da mensagem, seja pela sua forma, a forma do espírito escrever. Aí demais, e ainda mesmo que um espírito quisesse nos iludir sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para fazer a conclusão, conversar algum tempo com aquele espírito, porque ele vai se denunciar pela sua linguagem. E então Allan Kardec continua mais dizendo, vamos ver, diz mais Allan Kardec: julgam-se os espíritos pela sua linguagem, diz mais eles, e pelas suas ações, como os homens. Por quê? Porque os espíritos são os homens fora da matéria, fora do corpo. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que eles dão. Isso é o que se chama o que? A conduta do espírito que está se comunicando. As ações dele e os sentimentos que eles revelam pela comunicação, ou pela boca do médium, que é o médium falante, ou então pela escrita, quando o médium é psicógrafo. Aí se conhece. Aí ele diz: admitindo que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito, nem linguagem, nem conselhos, não é? Os espíritos bons dão conselho para o bem, já os espíritos maus, eles dão conselho para o mal. É o mesmo que ocorre aqui na Terra com os homens. Os homens de bem, os homens bons, dão conselho às criaturas para o bem, e os homens maus dão conselho às criaturas, quando estão em crise, em problema, dão conselho para o mal, e às vezes aconselham a matar, a perseguir. Os homens maus, às vezes aconselham para o assassinato, o suicídio e outras coisas do gênero, que são a reencarnação. São homens que são a reencarnação de espíritos maus. Depois da morte eles continuam daquela forma e se aproximam das criaturas e passam a dar os mesmos conselhos, ou pela inspiração para a criatura fazer o mal, ou então através de médiuns, ou então pela escrita, porque são espíritos maus. Aí Allan Kardec continua: os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, de nobreza elevada, sem qualquer mistura de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia, e jamais se vangloriam, nunca fazem alarde, pabulagem de seu saber, nem de sua posição entre os outros. Assim também ocorre com os homens de sabedoria e os homens de bem. A linguagem dos espíritos inferiores ou comuns apresentam sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que denote a baixeza, a presunção, a arrogância, a jactância, a acrimônia é um indício característico de inferioridade ou de mistificação do espírito desencarnado que está dando a mensagem. Esses são os sinais.
se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerado. Então esta é a forma que Allan Kardec nos apresenta de conhecer os bons e os maus espíritos nas sessões de mediunidade. Muita paz para todos.